Perdão. Cristo disse que deveremos perdoar 70 vezes 7. Você já se perguntou se alguma vez você fez isso? Qual o significado da palavra perdão? Que sentido a atitude de perdoar promove em nossa existência? TV Web Luz, nós aqui da TV Web Luz, o companheiro Antônio Gomes, temos a grata satisfação de receber Zélia Emídio Gomes, oradora espírita, a nossa convidada de hoje. Zélia, o que você diria sobre o perdão? É um prazer estar aqui na TV Web Luz. Muito obrigada pela oportunidade e vamos falar um pouquinho sobre o perdão. Zélia, nós gostaríamos que você, com base na sua experiência, nas suas convicções até, você pudesse dizer para nós um pouco do que você entende da palavra perdão. O perdão é se libertar. Libertar das ofensas que nós achamos que as pessoas nos fizeram. E, ao mesmo tempo, também, aos pouquinhos, algumas pessoas têm dificuldade em perdoar. Até chegam a dizer, eu não consigo perdoar. Então, nesse caso, nós podemos ir tentando fazer esse perdão aos poucos. Fazer como Jesus nos ensinou. Que as ofensas nós podemos diluir nas águas transparentes do amor. E o perdão também. Além de nós termos que perdoar, devemos perdoar o outro constantemente. Também nos perdoar. É fundamental isso. Nós sentimos, quando fazemos isso, além de nos libertar, tiramos todo um peso das nossas costas. Então, o perdão é algo muito profundo. Mas aí você fala de algo que a gente acaba sentindo a dificuldade até. Porque nós temos a consciência, né, de certa forma, né, do bem e do mal. Né? Sabemos quanto é difícil, né, perdoar. E, ao mesmo tempo, nós temos a consciência de que é necessário. Por que razão tanta dificuldade? Ainda faz parte do ser humano, porque errar todos nós erramos. Já dizia o mestre, atira a primeira pedra aquele que nunca pecou. Mas, em função do orgulho, nós temos essa dificuldade em perdoar. Mas o perdão, quando nos diz a Joana de Ângeles, que quando nós temos uma raiva muito grande, cultivamos o ódio, a mágoa, isso mexe com todo o metabolismo nosso, com todo o nosso organismo. Então é preciso que nós tenhamos a consciência de que o perdão é fundamental em nossas existências. E também o mestre já nos recomendava que nós devemos perdoar enquanto há tempo, para que não seja tarde demais. Porque o inimigo de hoje pode se tornar um obsessor amanhã. Então, é importantíssimo que nós trabalhemos isso em nós e com o outro também. Não fazer como algumas pessoas costumam, se mortificar, fazendo chicotada, praticando chicotada no corpo, ferindo o seu corpo físico. E a doutrina espírita nos recomenda que nós devemos mortificar o espírito, trabalhar o orgulho, a vaidade, a ambição, a inveja, as imperfeições que ainda fazem parte de nós, e não o corpo físico. Então, à medida que nós vamos despertando a consciência, nós vamos trabalhando isso em nós. Vamos conseguindo compreender a necessidade do perdão. E nunca pensar em termos de vingança. A vingança não nos leva a nada. Não é com um erro que se conserta outro erro. Perdoar é praticar a caridade. Qual a vossa visão sobre
linkando os dois temas, né? Nós espíritas afirmamos a todo momento, né? Fora da caridade não há salvação. E Jesus nos orienta, né? Amar o próximo como a si mesmo e o perdão, né? De uma forma incondicional. Eu gostaria que na experiência da senhora, a senhora explanasse um pouco o perdão e a caridade, né? A caridade é um leque. Nós podemos fazer caridade em vários aspectos. Então, o perdão é um dos itens da caridade. Então, quando nós perdoamos, nós conseguimos compreender, porque perdoar não há necessidade de estarmos abraçando, beijando. Isso é um passo de cada vez. Com o passar do tempo, nós vamos chegar lá. Mas antes que chegue essa fase, o que nós devemos fazer? Compreender, entender, aceitar a pessoa, porque o erro é natural da raça humana. Todo ser humano erra. O importante é compreender, é aceitar que errou, assumir o seu erro e procurar não errar mais. Então, à medida que nós vamos trabalhando isso em nós, nós estamos praticando a caridade conosco e a caridade com o próximo. E a gente, esse tema é interessante porque foi objeto de discussão, né? E pessoas já celebradas, né? O exemplo de Gandhi, né? Que disse que o fraco jamais perdoa. O perdão é característica do forte. Sabe as palavras, Zélia? Com certeza. Com certeza. Nós temos inúmeros exemplos, né, do perdão. A doutrina espírita está recheada de livros mostrando esse tema belíssimo, que todos nós temos que buscar no nosso dia a dia essa prática. Então, algumas pessoas, por desconhecerem as leis divinas, costumam dizer, eu perdoo, mas eu nunca mais quero lhe ver. Isto não é perdoar. Perdoar é quando, mesmo aquela pessoa que nos ofendeu, não importa a ofensa que ela nos fez, é quando nós, se ela nos precisar de nós, estejamos sempre prontos para servi-la, para ajudá-la. E compreender que ela foi um processo de fraqueza dela, um processo de... Ainda é uma alma enferma. Sim. Que precisa trabalhar essa imperfeição. Então, quando nós compreendemos isso, nós já damos um passo à frente. Jesus, toda a doutrina dele foi lavrada no perdão. Então, todos os momentos que ele teve com seus apóstolos, nas conversas, ele sempre ensinou a cada um deles o verbo perdoar. Todas as horas que Jesus esteve com esses amigos queridos, era exatamente exemplificando. E nós temos o maior exemplo, sem dúvida nenhuma, foi Jesus na cruz. Quais foram as suas últimas palavras? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, isso faz parte da nossa história, né, de aprender. Um aprendizado contínuo. Contínuo, né? Constante. Dona Zélia, a ausência do perdão, nos estudos, né, nós encontramos que congela a alma, congela a nossa evolução. Como a senhora já falou um pouco a respeito. Agora, gostaria que a senhora explorasse um pouco mais tudo de mal que causa ao espírito, né? Essa ausência de perdão, ele ainda não conseguir perdoar, não se libertar do seu orgulho, da sua vaidade, né, do seu egoísmo, né, o que isso ocasiona no presente e adiante nas nossas próximas jornadas, né, ao espírito, ainda um aluno nesse planeta Terra. Então, quando a pessoa não tem o hábito ainda não adquiriu o hábito de perdoar, eu costumo dizer que quando nós estamos dentro de casa e batemos com a perna em algum móvel, ela fica roxa no dia seguinte. Então, o perdão também provoca uma série de problemas. Por quê? A pessoa fica cultivando o ódio, cultivando a mágoa, relembrando aquela situação que ocorreu. Quando nós vamos no médico cardiologista, ele costuma dizer, como são os seus sentimentos? Quando estamos no homeopata, ele fala, quais são os seus maiores defeitos? E geralmente nós procuramos
na nossa cabeça. Onde que estão os nossos defeitos? Imagina, o nosso orgulho é tanto que não conseguimos vê-los. Então, quando nós não temos ainda a caridade de perdoar aqueles que nos ofenderam, porque eu costumo dizer que todos nós já ofendemos, de forma direta ou indireta, de forma consciente ou inconsciente, nesta vida ou em vidas anteriores. Então, não podemos criticar aquele que não conseguiram ainda nos perdoar. E se nós ofendemos alguém, devemos o quanto antes pedir perdão, desculpar pelas nossas atitudes, porque a falta do perdão é a falta de compreensão, a falta de entendimento, é a falta de tolerância que o ser humano ainda não aprendeu. Por isso que existem essas agressividades. O trânsito está cheio de problemas, de pessoas que dão uma fechada, que breca em cima do outro, e dessas discussões, dessas brigas, acaba gerando violência. Violência gera violência. Como eu falei anteriormente, não é com um erro que se conserta outro erro. E o Desmond Tutu, que é um Prêmio Nobel da Paz, um arcebispo da Igreja Anglicana, ele tem uma frase que, aliás, é um pouco a síntese do que a Zélia acabou de falar. Ele diz que sem perdão não há futuro para o relacionamento entre indivíduos, nem entre nações. Sim. Por isso que o mundo está desse jeito. Guerras explodindo em várias regiões. Não é de agora, sempre existiu isso. Mas agora as coisas parecem que estão mais acirradas. Dona Zélia, podemos afirmar que perdoar é o caminho para a nossa evolução, como espíritos ainda, que estamos ainda em nossa infância espiritual? Bem lembrado. Nós estamos realmente ainda no processo engatinhando nessa evolução. Mas o perdão faz parte desse processo. Que quando nós conseguimos perdoar, nós vamos caminhando em direção a Deus. Então, Francisco de Assis já nos dizia, é perdoando que sereis perdoados. E além de Francisco de Assis, nós temos outros que também nos mostraram isso. O Chico, o nosso querido Chico Xavier, quantas vezes foi humilhado, criticado, e ele estava sempre perdoando. Independente disso, o perdão faz parte da nossa caminhada, é a obrigatoriedade, principalmente de nós espíritas que conhecemos essa doutrina da lei de causa e efeito, e aquele que não se perdoa e não perdoa o próximo, como é que nós vamos mais tarde poder passar essas informações? Porque a finalidade da doutrina espírita é transformar o homem para melhor. Então, nós temos que dar o bom exemplo. E o maior e mais importante exemplo nos deu Jesus. Antes dele aparecer na tumba para as mulheres, após a ressurreição, ele foi até as regiões penosas do mundo inferior. E lá ele viu Judas Iscariotes, invigilante, se debatendo na sua construção psíquica. Judas estava tão envolvido numa energia negativa que não conseguiu ver o Divino Mestre. Mas, lá no seu interior, ele começou a sentir que as suas dores e a sua loucura estava começando a ser atenuada. E ele ouviu, no seu íntimo do seu ser, a voz docíssima do Mestre. E ele dizia, Judas, sou eu. Confia e espera, ainda há tempo. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Perdoa-te o ultraje, a fim de que possas esquecer. E também a culpa que tu cometestes, para que possa recobrar. No momento, eu nunca te deixarei, nem te condenarei. Hoje começa um novo dia. Amanhã será o dia da vitória, pois os milênios te aguardam e eu estarei esperando por ti. E Judas adormeceu
adquirindo forças para suas futuras expiações. Bela lição que Jesus nos transmitiu. Que consigamos seguir os seus ensinamentos e os seus exemplos. Sempre atuais, né? E a Zélia falando aqui, a gente sempre recorrendo a frases dessas pessoas célebres, né? Que, por conta da sua vivência, da sua concepção de vida, nos legaram também frases bastante felizes, né? Que é um convite até para a nossa reflexão, né? Sobre o significado do perdão. Emmanuel já disse, certa feita, que mais fácil é sofrer, difícil é perdoar. Só quem entende a beleza do perdão pode julgar seus semelhantes. Isso foi dito por Sócrates. O que a gente pode depreender daí, Zé Antônio, é que o exercício de perdoar, o esforço em perseverar sempre no perdão, não estaria aí, fica a pergunta, né? A receita da nossa felicidade? Pois é, já dizia Emmanuel que o orgulho é o responsável pela infelicidade do homem. E graças ao orgulho, muitos de nós ainda não têm coragem de se perdoar e nem de perdoar o outro. Vamos pedir perdão ao outro se nós erramos. Agora, se ele não quiser nos perdoar, a culpa não é nossa. E o que nós podemos fazer por ele? Orar. E também pedir, mestre querido, nos ajude a ajudar a conseguirmos perdoar. E orar por aquela criatura para que ela aprenda a adquirir essa beleza do perdão, para que ela consiga se desfazer desse nó que ela arranjou. Né? Outros falam assim, eu não perdoo jamais você me ofendeu muito. Não importa o crime que ele cometeu, não importa a falta que nos fez, mas nós temos a obrigação de adquirir essa virtude que é o perdão. Zélia, com relação ao auto-perdão, o auto-perdão consciente, né, que nós pedimos o perdão a Deus, conscientes daquilo que fizemos, pedimos uma oportunidade futura para nos repararmos os nossos erros, aquilo que causamos ao próximo, podemos tomar como um exercício, praticando o auto-perdão, em função de que nós possamos melhorar no perdão aos nossos irmãos? Olha, eu vou contar uma historinha. Há uns anos atrás, eu estava num ponto de ônibus e era durante o dia e tinha algumas pessoas. Entre as pessoas que estavam ali esperando o ônibus, tinha uma senhora que devia ter aproximadamente uns 70 anos, uma senhora simples, humilde. E nós começamos a conversar. Em determinado momento, ela falou para mim, faz 20 anos que eu não falo com meu marido. Eu falei, sério? Ela, sério. Eu falei, mas vocês são separados? Ela disse, não, moramos na mesma casa. Eu falei, como é que vocês conseguem se comunicar? Através de bilhetinhos. Eu falei, quem é que leva esses bilhetes? Ela falou, meus filhos e meus netos. E eu fiquei pensando, que mau exemplo essa criatura, esse casal está dando aos filhos e aos netos. Então, o perdão é importantíssimo como exemplo. Principalmente nós que somos espíritas, devemos dar o exemplo a outras pessoas. E tendo também a consciência, né, que não é fácil, né? Sim, mas nós temos que exercitar. Para que nós consigamos caminhar 10 mil milhas, temos que dar o primeiro passo. Então, a melhor forma de aprender a perdoar é assim que a coisa acontece, é ir lá e se desculpar. E procurar não errar mais. Porque se pede perdão hoje e amanhã faz a mesma coisa, não funciona. Não podemos praticar o perdão da boca para fora. É o certeza. perdão que vem da alma, do coração. Né? Essa é a nossa lição, que nós temos que persegui-la, nosso aprendizado definitivo. Né? E finalizando o encontro de hoje com Zélia Emídio Gomes, nós perguntamos à nossa convidada se ela teria algo a acrescentar
sobre o que foi exposto nesse nosso encontro de hoje. Olha, eu tenho que agradecer a oportunidade, a TV Web Luz, que vocês possam também fazer isso com outras pessoas, para levar cada vez mais o conhecimento das outras criaturas à nossa doutrina, tão consoladora, que além de consolar, ela nos esclarece. Então, que nós consigamos não só aprender a perdoar, mas que consigamos colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Já nos dizia Joana de Ângeles, o verdadeiro espírita é aquele que pratica o Evangelho do Mestre. Muito obrigada pela oportunidade. Bem, concluindo, estamos satisfeitos de participar desse momento especial com Dona Zélia, abordando o perdão, que o nosso mestre já nos ensinou que o perdão não é perdoar 7 vezes, e tampouco 7 vezes 70 vezes. Esses números foram apenas para exemplificar os ensinamentos, e que o perdão é infinito, temos que perdoar sempre, e perdoando é que nós estamos iluminando a nossa alma na direção de Deus. Muito obrigado. Para você que nos acompanhou até agora, até breve.